muita gente deve ter acompanhado nessas últimas eleições, ter aparecido um satanista dizendo que fez um conluio com satanistas pelo Brasil afora para que, através de pactos com o capiroto, eles conseguissem emplacar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E é claro que isso é uma absoluta falsidade. Eu nem sei se na cabeça dele ele acredita, se ele fez algum ritual, que ele acredita que termine alguma coisa, se ele quer que o Lula ganhe. Eu nem fui atrás para saber porque isso não me interessa. O nosso vídeo de hoje vai tratar da impossibilidade da magia, do feitiço e inclusive do pacto. O que é perfeitamente católico. O que não é católico de jeito nenhum é afirmar que um pacto possa acontecer, que uma causa natural possa desembocar num efeito sobrenatural. Isso a gente conhece, são os 7 sacramentos e mais nada. Mas para que eu possa argumentar, antes que alguém venha acusar de ah lá, tá vendo, tá querendo facilitar pro Lula, né, safado, pilantra. Cara, quem tiver um pouquinho de vontade de pesquisar meu nome, PT, Teologia da Libertação, vai encontrar diversos protestos de rua que eu encabecei contrário à Teologia da Libertação. Há vídeos, há entrevistas na Folha de São Paulo, há entrevistas num outro periódico, que eu não me recordo o nome agora, mas foi em áudio essa entrevista. Existe uma foto nossa no nosso primeiro protesto no blog Fratres em Unum, certo? Da época que eu era bem trad. Eu não sou mais tão trad assim, mas em compensação não virei TL, não sou propagandista do Lula. E em contrapartida também eu nem venho propor a eleição do Bolsonaro. Eu não tô nem aí neste canal pra política. Nunca falei e não vou falar agora, certo? Então nem vou perder tempo com isso. Se algum lulista tiver desconfiado que lá tá querendo trazer de novo essa notícia aqui pra queimar o meu Lulinha paz e amor, não tem Bolsonaro no meu Face atualmente, não tem Bolsonaro no meu Instagram, não tem Bolsonaro no YouTube, não tem Bolsonaro em lugar nenhum. Eu venho falar da eficácia do feitiço, de catolicismo e de paz de espírito. Só isso. Vamos começar o nosso vídeo. É de praxe que toda vez que eu apareço negando a eficácia do feitiço, muita gente já vem a me rotular de um monte de coisa, inclusive anticatólico. Na data de ontem, ou de anteontem, apareceu um padre, que eu não conhecia, um sacerdote, na minha página do Facebook, dizendo que ele queria saber a quem eu servia, propondo uma coisa tão absurda, que era a ineficácia do feitiço. Ele, como 100% das outras pessoas que se revoltaram, que se revoltam com isso que eu digo, entendem que, sempre entendem a mesma coisa, que eu estou negando a existência do demônio, que eu estou negando a ação do demônio, e que assim, por implicação, eu estou negando a existência do pecado, e que assim eu nego a redenção, e que Jesus nem deveria ter vindo à Terra, e que não salvou ninguém, que não existe céu, nem fé. Mano, eu não vou dizer o que é esse tipo de coisa, porque foi um padre que me escreveu, e eu fui muito educado também na resposta para ele, que infelizmente ele não continuou respondendo. Mas não só padres, como leigos em comum, escrevem muito revoltosamente comigo, sempre nesse tom de você diz que o demônio não existe e pecado e tal. Tiram print e depois vão comemorar na página, na própria página do Facebook. Ah, refutei aqui esse herege, esse ateu. Enfim, eu não tenho mais paciência para isso. Eu vou tentar explicar pela enésima vez, da maneira mais simples e mais resumida possível, por que que o demônio, ou melhor, por que que o feitiço não pode acontecer e não pode existir. Se eu for conversar com alguém que acredita que o feitiço exista, provavelmente ele vai ter um casinho. Não, eu conheço um caso que aconteceu assim. Suponhamos, uma pessoa teve câncer. Era tão saudável, nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve doença. A família dele também, a genética é boa, não tem doença nenhuma. Como é que surgiu aquele câncer? A gente soube que alguém fez um feitiço e logo depois do feitiço apareceu o câncer. O médico detectou. E o exame um pouquinho anterior não detectou nada. Fez o feitiço, apareceu o tumor. Vamos lá. O católico vai acreditar ou vai deduzir que o tumor possa ser causado pelo demônio. Eu nem vou discutir isso porque eu não sei, tá? Digamos então que sim, o demônio possa causar um tumor em uma pessoa. Perfeito. Temos o Satanás e temos a pessoa. Tem que existir um outro elemento aqui, ó, que eu não contabilizei, que é quem fez o feitiço, certo? O próprio demônio não vai fazer o feitiço para causar o câncer. Ele mesmo vai causar o câncer.
Beleza? Então o catoliqueta aí vai acreditar que existe alguma coisa que um ser humano faça para que ele provoque o demônio, para que o demônio provoque. É um mecanismo, certo? Todo feitiço é um mecanismo. Para que o demônio provoque o câncer na pessoa. Eu vou repetir várias vezes para que todo mundo possa entender. Se existe um meio de um ser humano como eu ou como você, um feiticeiro, um bruxo, fazer alguma coisa para que o demônio possa fazer alguma coisa, tem que ser um meio especial, certo? Porque se eu disser aqui, Senhor Satanás, cause um tumor em alguém, acredito que ninguém vai acreditar que isso funcione. Acho que nenhum católico mais supersticioso de todos não vai acreditar que eu dizer isso ou que eu pense. Não vou dizer, vou pensar. Vou dizer em pensamento. Pensei. Isto é capaz de causar um tumor em alguém? Provavelmente, acho que ninguém vai concordar com isso. Então vai acreditar que exista algo de muito especial, de muito específico, que essa pessoa fez para que provoque o demônio, para que o demônio provoque o tumor, certo? E isto, por definição, seria a magia, seria o feitiço, em termos do que estamos tratando hoje. Então não pode ser simplesmente a minha voz e não pode ser meu pensamento, tem que ser algo em especial. Mas para que exista algo especial na natureza, lembrando que eu só posso manipular a natureza, eu não tenho condição nenhuma de manipular o sobrenatural. O feitiço seria uma ferramenta que eu tenho na minha mão, que eu controlo aqui, que a outra ponta da ferramenta mexa no demônio de alguma forma, certo? Que o provoque, que o sugestione, que peça por favor, que faça, que cause aquele tumor, que seja. Ora, se existe algo na natureza, seja um rito, uma mistura de fragrâncias, de líquidos, de restos mortais de seres humanos ou de animais, que seja, os feiticeiros fazem isso, certo? Palavras mágicas, essa palavra mais essa seguida dessa causa alguma coisa. Se isso existe, teve que ser estabelecido por alguém. E esse alguém, vamos chegar à conclusão, só pode ter sido Deus. Alguém acredita que se eu pegar essa lixa de unha, deixa eu focar aqui, esse álcool gel, eu bater aqui, eu consigo causar alguma coisa em alguém que está em outro lugar? Eu consigo causar alguma coisa em alguém que esteja sentado do meu lado aqui, se eu fizer isso aqui? O mecanismo tem que ser sobrenatural, ou no mínimo preternatural, para que eu faça alguma coisa e essa coisa culmine em outra coisa que culmine em atingir a outra. Tenho que repetir 1 milhão de vezes assim. Ora, que diferença que faz, naturalmente falando, ou melhor, para o sobrenatural, eu bater nisso aqui 3 vezes, ou eu pegar carne de porco com Nescafé, colocar no alguidar, fazer algumas orações, dizer algumas palavras, isso não muda nada, certo? Se existisse algum meio especial de eu juntar as coisas da natureza, as possibilidades humanas, foca aqui, desgraça, isso, para culminar em algo sobrenatural, isso teria que ser estabelecido por Deus. Não pode o demônio se aproveitar, não digo nem se aproveitar, mas estabelecer um ritual de coisas para que ele mesmo possa tirar algum proveito. Ele não pode criar nada no mundo. Em síntese é isso, o demônio não pode criar nada no mundo, só Deus. Alguém pode dizer que Deus criou um feitiço ou uma possibilidade de feitiço? Não, absolutamente não. Todas as pessoas que atualmente defendem a possibilidade de pacto ou de feitiço citam os mesmos autores. Que de cara a gente já nota que a pessoa é burra, estúpida, ignorante nesse assunto. Que é o padre Duarte Lara, o padre Amorf, o Frei Elias Vela, ou enfim, o padre que seja. E não tem nenhuma outra referência. Se for um pouquinho mais culto, ele vai apelar para as Sagradas Escrituras. E é isso que vai ser muito legal falar hoje. Porque, percebam, as Sagradas Escrituras condenam a feitiçaria, a prática da feitiçaria, sei lá, dezenas de vezes, eu não contei 10, 15, 20 vezes. Perfeito. E ela dá o motivo da condenação. Ela diz porque afasta o homem de Deus, porque são uma abominação perante os olhos de Deus, porque culmina em politeísmo, certo? Porque é moralmente mal. Mas em nenhum trecho da Bíblia vai se dizer que o feitiço é proibido porque você consegue fazer o demônio fazer alguma coisa. Ou que o demônio apareça, ou que o demônio se sirva. Isso não existe na Bíblia em local algum. O que é proibido é esse pecado. Tanto quanto não tomar o santo nome de Deus em vão. Também é um pecado. Certo? Mas acontece alguma coisa sobrenaturalmente, fora a mancha na minha alma do pecado, de eu tomar o santo nome de Deus em vão? Não. Então a Bíblia não condena por ser eficaz, ela condena por ser pecado, então somente isso, certo?
Aí alguém vai ficar morrendo de vontade de falar, mas e os magos do faraó? Arão e... Quem que tava com Arão? Se eu não me engano, Moisés. Os dois aqui fazendo prodígios pelo poder de Deus, pela interferência de Deus, e os magos do faraó do outro lado reproduzindo tudo. A Bíblia diz que magia existe sim. Beleza, vamos lá, vamos pegar a Bíblia. Temos aqui Êxodo 7. Êxodo 7,14. Eu vou pular aqui direto onde interessa. Não, não é o 14 não, peraí. Do 8 ao 12, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos falar e disser, apresentai como prova um prodígio, tu dirás a Arão, toma tua vara e atira diante do faraó. Ela se converterá em serpente, ou seja, a vara da mão dele se tornará uma serpente, certo? Pelo poder de Deus, não pelo feitiço. Moisés e Arão foram à presença do faraó e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. Arão tirou a vara diante do faraó e de seus servidores, e ela se converteu em serpente. Mas o faraó chamou os sábios e encantadores, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com os seus sortilégios. E me ferrei, cara. Atirou cada um a própria vara, e elas se transformaram também em serpentes. Mas a vara de Arão devorou todas as outras. Complicou? Ficou complicadinho? Não ficou, não. A minha Bíblia é boa, eu já vou apresentar para vocês. Olha a nota que ela coloca para esses versículos. No Egito Antigo, muito dedicado ao culto da serpente, os encantadores de serpentes gozavam de grande consideração e com elas exerciam artes de prestidigitação. Os senhores não sabem o que é prestidigitação? Coloquem no Google. Eu não vou dizer, tá? Coloca no Google. Entre outras coisas, podiam reduzir a serpente estendida à forma rígida como bastão. Seria, grosso modo, uma hipnose na cobra. Cara, isso não é difícil. Até eu sei fazer isso. Desta arte, a Bíblia está afirmando, aliás, a nota do Pontifício Instituto Bíblico está afirmando que foi prestidigitação que eles fizeram. Desta arte, e não da feitiçaria e nem de demônio, valeram-se aqui para imitar o prodígio de Arão. O texto seguinte refere as coisas como foram vistas pelo faraó e pelos espectadores, sem comparar os efeitos dos magos com o de Arão. Magicazinha, idiota, esdrúxula. Vamos pegar um outro trecho interessante aqui, também dessa passagem, vamos lá. Cadê? Ó, Moisés e Arão fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e ele, levantando a vara, golpeou as águas do rio à vista do faraó e de todos seus servidores, e toda a água do rio transformou-se em sangue, pelo poder de Deus. Os peixes que havia no rio morreram, o rio se infectou, os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue em toda a terra do Egito. Perfeito. E então, os magos do Egito, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. E o coração do faraó se endureceu, e não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Oh, gente! Quer dizer então que eles também transformaram água em sangue? Não. Olha só. Segundo as notas, dirigidas pelo Pontifício Instituto Bíblico, com a melhor Bíblia encomendada não foi por São Pio X, foi por Pio XI, certo? Sob a incumbência de Alberto Vaccari, o maior biblista que o Papa Pio XI conseguiu encontrar na época, para fazer essa Bíblia que está na minha mão aqui, tá? Eu vou colocar a referência dela aqui na descrição. O que fala a respeito? Primeiro, a água transformada em sangue, como a Bíblia diz, segundo o Pontifício Instituto Bíblico, na verdade não era sangue. Isso não é interessante para o nosso vídeo, mas vou aproveitar a ocasião. Quer dizer, transformou-se em sangue, quer dizer, tomou uma cor sanguínea, produzida talvez por algas e infusórios suspensos na água, como acontece no Nilo no início da inundação. Quer dizer, provocou ali algo que naturalmente já aconteceria, mas não naquela circunstância, certo? E por isso mesmo foi um prodígio de Deus. Fizeram outro tanto,
aqui sobre os magos. Fizeram outro tanto com pequena quantidade de água. Pequena quantidade de água, para mostrar que aquela praga não era enviada pelo Deus dos hebreus. Já vieram me objetar que Moisés e Arão transformaram todo o rio em sangue de um lado e que os magos do faraó, segundo o que diria a Bíblia, transformou outro rio em sangue, fez a mesma coisa. Então tá ali o feitiço, é Deus e o demônio duelando ali num jeito maniqueu. Não. A quantidade que eles fizeram foi pequena, sabe por quê? Porque não existiam dois rios ali. O único rio que tinha se transformou em sangue pelos profetas. O que os magos fizeram para o faraó, segundo a Bíblia, do ponto de vista do Instituto Bíblico, foi transformar um punhadinho de água em coisa vermelha, que sai em sangue. De novo, prestidigitação. E vocês podem ler esse trecho completo, que eles dão uma imitadinha vagabunda aqui, de novo, daqui a pouco eles não imitam mais. Moisés e Arão continuam fazendo prodígios e os magos param. Tipo, não sei mais fazer isso aí, deixa pra lá, desisto. Certo? Então, meus amigos, quanto tempo de vídeo nós temos aqui? Eita, já ficou grande pra caramba. Então, meus amigos, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que imaginar que algo aconteceu através de um pacto com o demônio, através de um feitiço, palavra mágica, etc., é totalmente estranho ao catolicismo. Isso implica em acreditarmos que existam duas causas eficientes, poderosas no universo. Ou seja, Deus criou o mundo, modera o mundo, governa o mundo, mas se eu fizer um ritozinho aqui, quem foi que criou esse rito? Quem que foi que conferiu eficácia a esse rito? Alguém muito maior do que eu. O demônio poderia fazer isso? Não. Então o próprio Deus. Então Deus criou a macumba? Deus é macumbeiro? Certo? Não, isso não aconteceu. Então, se eu suponho que existam duas causas eficientes no universo, eu já virei politeísta. Acreditar em feitiçaria te torna um politeísta, certo? Prático ou até teórico. Não tem como sair desse dilema lógico. O que faz as pessoas acreditarem são os relatos dos exorcistas. E fora isso, mais nada. Na patrística, vocês não vão encontrar praticamente nada a respeito disso, certo? Era uma época em que o mundo cristão ele não estava preocupado com feitiçaria. Mas a partir do século XIII, e mais precisamente até o século XVII, esse tipo de coisa inundou a Europa. E os cristãos viam coisas horríveis acontecerem, mas que na verdade sempre aconteceram, coisa da natureza. Todo o gado morrer, toda uma plantação secar, alguma coisa muito feia no corpo de alguém, que leva essa pessoa à morte, ou que leva a uma doença pior, não sabia explicar absolutamente nada, não se conhecia bactéria, não se conhecia nada, então eles tinham que explicar de alguma forma. É Deus que está fazendo isso aqui? Certamente não. A gente tem explicação natural para isso? Temos explicações naturais para várias coisas que já descobrimos, mas para essa doença, quer dizer, para esse fato, para o gado morrer desse jeito, para uma mulher engravidar sem ter sido pelo marido dela, eita, a gente não tem, só pode ter sido pelo demônio. E aí sim nasceu a proposta do pacto implícito. Tácito, né, implícito, ou direto com o demônio, mas ele nasceu a partir da necessidade de explicar alguma coisa. Não foi originado pelos profetas, dos profetas, não foi originado na Bíblia, não foi tirado de lugar nenhum, foi de ocasião. E isso ganhou autoridade através dos tempos? Como que ele foi construído? Sim. O principal postulante da teoria do pacto implícito com o demônio foi o grande teólogo Martim del Rio, que escreveu centenas ou talvez milhares de páginas defendendo a eficácia do feitiço e a do pacto. E como é que ele conseguiu fazer isso? Vocês não sabem, né? Porque o padre Amorfo não explica, eu vou explicar. Ele reuniu lendas clássicas de como povos vizinhos de toda a Europa ou até do Oriente, histórias referentes ao mal, a seres maus, a potestades maléficas, enfim que seja. Ele não foi ver se era lenda ou se não era, até porque naquela época não tinha ferramenta nenhuma para poder investigar isso. Ele simplesmente coletou todas as histórias impressionantes que ele conseguiu, Ctrl+C, Ctrl+V, colocou no livro dele, certo? Aí ele foi complementar com coisas da época dele. Centenas de bruxas foram apreendidas, acusadas de terem praticado feitiçaria. Algumas afirmavam, eu pratiquei, sim, eu pratiquei. Gente, naquela época, esquizofrenia existia, mas não existia, certo? Síndrome do pânico existia, mas não existia. Então nada disso era entendido como doença. Se hoje você vê uma pessoa
claramente maluca na rua, andando, parada na rodoviária, falando sozinha na porta da igreja, e você entende que ela é maluca, que ela podia estar no hospício, que ela podia tomar um remédio, enfim. Naquela época não existia hospício, não existia remédio, não existia nada. A hipótese básica, básica mais básica, era o demônio. E, caso a vida não tenha lhes ensinado ainda, eu lhes ensinarei. A grande maioria das pessoas que se envolvem nessas coisas, acreditando que podem fazer alguma coisa, com esperanças, né, de conseguir alguma coisa com isso, ou elas são desesperadas, e ou elas têm problemas mentais mesmo. Vocês chegam num ambiente de feitiçaria desse, o que mais tem é maluco. Maluco, o cara batendo na própria cara, o cara alucinando. Você vai ver a família do cara? Família de satanista? Não, é todo mundo doido também. É genético, a gente sabe o fator genético na psiquiatria. Naquela época não existia essa diferenciação. Então essas pessoas. Opa, oi, ai, voltou. Essas pessoas mesmas, perdão, diziam que elas assumiam alguma coisa terrível que tinha acontecido na vizinhança. No pasto, nas fazendas, no cafezal, seja lá onde for. Elas assumiam e pronto. Se ela assumiu, acabou, ela é bruxa mesmo. Mas ninguém nunca viu nada acontecendo de fato. E o que esse Martin Del Rio colocou no livro dele, no volume 6º, se não me engano, foram os inquéritos inquisitórios dessas bruxas que confessaram as coisas. Ele leu e falou, elas estão confessando, é claro que é real. Isso explica muita coisa. Então, não entendo de explicar. Ele reuniu com aquelas outras coisas que ele já tinha organizado antes e publicou esse livro e influenciou milhares e milhares de teólogos. Teremos teólogos brilhantes de nossos tempos dizendo que a feitiçaria existe? Pouquíssimos entram nesse assunto, mas alguns entram, são brilhantes e dizem que sim. Dizem exatamente o contrário do que eu digo. Um grande exemplo é o Tanqueray. Ele diz isso. Só que ele nunca investigou esses fatos. Ele vai pela ideia do Del Rio. Não existe um livro ou um capítulo que seja de Tanqueray argumentando, ou pelo menos reunindo os argumentos contrários, esses que eu, que Dom Boaventura Kloppenburg, que o padre Alfano e tantos e tantos e tantos e tantos outros já propuseram, o que a própria Bíblia, do ponto de vista do Instituto Bíblico, certo? Coloca. Ele nem se inteirou disso, certo? Tanqueray teve que comentar sobre o fato, pensou, leu alguma coisinha aqui, ele falou, não, é isso mesmo, colocou lá e acabou. E o padre Amorf não precisa dizer nada, e nem tantos outros padres, certo? Se for para confiar plenamente nas conclusões que eles chegam, vocês devem obrigatoriamente acreditar que violência sexual causa possessão. Porque o padre Amorf, em um dos seus livros, eu tenho a referência aqui, se vocês quiserem pode pedir, eu não tenho de memória, mas eu sei onde está. Ele afirma que uma pessoa ter sido estuprada... tá gravando ainda, perdão. Ele afirma que uma pessoa ter sido estuprada abre grandes chances dela sofrer possessão diabólica. Da onde que ele tirou isso? Da Bíblia? Não dos profetas? Não dos santos? Também não. Ele tirou da prática diária. Ele pega uma pessoa para exorcizar, que tá gritando, se batendo, que muda de voz, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Qual que é a sua história, minha filha? Fui abusada. Ele pega outra com a história. Fui abusada, fui abusada, fui abusada. Ora, a psiquiatria já definiu clarissimamente que problemas de transtorno de personalidade, de dupla personalidade, tripla, na grande maioria das vezes acontece mesmo. E em pessoas que foram abusadas quando criança, quando muito jovens. E isso aparece como um sintoma muito específico. E depois que trata, desaparece, não precisa de exorcismo. Mas o padre Amorf não conhece exatamente o limite da doença, certo? E da demonice, então ele coloca tudo no mesmo balaio. Sem contar que, assim como o Martin Del Rio, o padre Amorf, ele coleta casos de outros, casos centenários inclusive, e coloca no livro dele como verdade. Ele não pode comprovar, não existe filmagem nenhuma, não existe testemunha verdadeira, real, não existe nada, mas ele coloca no livro e todo mundo acredita. Já que ele é exorcista, ele sabe o que ele está dizendo. E, na verdade, ele não tá. E se vocês quiserem acreditar em exorcista, não, o exorcista falou, dane-se o que o Mário falou. Não importa, o exorcista em primeiro lugar. Vocês vão entrar num problema, num conflito muito grande. Porque, por exemplo, vocês gostam do padre Duarte Lara, né? Beleza. O padre Duarte Lara diz que a parapsicologia não tem importância nenhuma. Em outras palavras, ele diz que é um lixo e que deve ser evitado, que não serve para absolutamente nada e só atrapalha a fé católica. Opinião dele, muito bem. Violenta, hein? Bastante ignorante, mas ok, opinião dele. Aí vocês pegam, ok, outro exorcista. Eles são exorcistas, eles vão concordar. Padre Amorf, opa. Ixi, o padre Amorf diz que a parapsicologia é muito importante, que explica muita coisa. Ih, mano, e agora? Aí vocês pegam um outro exorcista ainda mais clássico, só que não tá na moda e por isso vocês não conhecem, o padre Corrado Balducci,
que ele vai dizer? Que sem parapsicologia, nenhum exorcista poderia trabalhar. É obrigação, é necessidade do exorcista conhecer parapsicologia para poder se dizer exorcista e tentar exorcizar alguém. E aí, com qual dos três vocês ficam? O que faz um exorcista ser melhor do que o outro para vocês? Vocês não têm critério, né? Pois é. Mas tá bom. Para encerrar aqui, a respeito da morada dos demônios, de que modo que eles atuam, etc, etc, etc. Os autores cristãos já pensaram todo tipo de coisa possível. Antes se acreditava que os demônios tinham corpo físico, então os exorcistas exorcizavam partes do corpo em separado. Porque o demônio poderia estar na cabeça e não no resto. Poderia estar no braço esquerdo e não estar na perna. Então não fazia sentido exorcizar a pessoa. Exorcizava um membro. Quando não, enquanto o padre exorcizava um membro, o capeta por dentro corria para outro. E o possesso ficava gritando, gritando, gritando. Depois que São Tomás veio com a proposta vencedora de que são puros espíritos, essa ideia caiu e os possessos começaram a reagir de maneira totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso, mas eu lembrei agora de um bispo que sabia que uma mulher não estava possessa, mas ela se identificava como possessa e tal, e todo mundo acreditava. Ele foi exorcizar ela com a Eneida. Ele fingiu, a mulher não sabia latim, ele fingiu que estava com o ritual de exorcismos, abriu do lado dela, quem vai me tirar daqui? Aí ele começou a ler a Eneida em latim. E o demônio começou, não, pare com isso, eu não quero sair, Deus poderoso, eu vou ter que sair daqui, não, não, não. Era a Eneida, não era o exorcismo. Mas, bom, beleza. Mas vocês vão encontrar na história, por exemplo, o quanto Tertuliano não influenciou a demonologia católica. E Tertuliano acreditava que os demônios moravam nas águas, certo? Warriors, outro autor importante, acreditava que os demônios moravam nos ares, no ar. Tertuliano, não sei de onde ele tirou isso, das leituras, dos insights, ou de alguém que ele ouviu, ou de algum sonho que ele teve, ele passou a acreditar que os demônios habitavam nas águas, certo? E Cirilo de Jerusalém acreditava que todo pagão, absolutamente todo pagão, já vinha com o demônio no corpo, certo? Então ele dizia que para o batismo acontecer, nos trinques, né, para dar certo, o ser a ser batizado tinha que tirar toda a roupa. Essa roupa ser exorcizada, com a roupa fora do corpo, ser exorcizada, porque as coisas também tinham demônios, não eram só os pagãos, certo? E o corpo desse que vai ser batizado ser todo ungido com óleo, para tirar o demônio de vez dali. Primeiro o exorcismo, depois o batismo. Só que esse óleo que ia ser usado também tinha que ser exorcizado, porque o óleo também vinha com demônio. Olha onde eles chegavam, cara. Então, muita invenção, muita invenção influenciou. Foram se influenciando sem parar, sem parar, sem parar, e chegamos aonde estamos, certo? Bom, o vídeo ficou grande demais, mas eu espero ter trazido um pouco de paz de espírito pra vocês, né? Votem quem vocês quiserem, eu não tô ligando pra isso, eu não tô fazendo campanha, certo? Tenho minha posição política, mas pro canal aqui tanto faz. Essa questão de feitiço, ela é extremamente importante porque muita gente, mas muita gente mesmo, se vê em depressão profunda hoje, quadros graves de psicose, de ansiedade, porque elas acham que foram vítimas de feitiçaria. Querem um exemplo disso? A Annelise Michel, certo? Lá do filme, como é que chama o filme dela? Esqueci agora, porque eu não ligo pra filme, mas vocês sabem de qual que eu tô falando, sim. Ela acreditava que foi possuída pelo demônio por causa de um feitiço que fizeram. Enfim. Meus amigos, tanta liberdade, tanta alegria que o catolicismo traz pra gente, tanta coisa boa pra ler, edificante, tanta coisa pra fazer, ficar preocupado com um livro de exorcista, velho, e ler aquilo e ficar impressionado, tem um monte de bobagem, a grande maioria é bobagem. Eu não vou nem dizer que não abrigue ali um caso real, dois que sejam. Só que assim, eu só sou obrigado a acreditar em caso real quando ele está devidamente comprovado ou minimamente fundamentado. E os padres nunca fazem isso nos livros. De modo que nem eu, nem o Papa, nem vocês, nem a Igreja tem obrigação de reconhecer que em algum caso daquele tenha sido possessão real. E por que eu duvido tanto? Porque o jeito que eles descrevem, o desconhecimento de psicopatologia, de parapsicologia, eles não sabem nem o que é sugestão, isso nem entra nos livros. O tanto de contradição que eles caem nos próprios livros, ou entre eles, cada exorcista diz uma coisa sobre o mesmo assunto, enfim. Cara, é tanta bobagem que, olha, eu recomendo que não percam tempo com isso. Quando a possessão é real, isso eu posso afirmar categoricamente. Ela não se deveu a um pacto
E nem que alguém tenha mandado Deus. Nem que Deus permitiu que o demônio possuísse alguém porque outra pessoa pediu, porque outra pessoa fez o feitiço. Vocês acham que Deus está lá no céu, aí vai você, o malvado, fazendo lá o feitiço, Deus olha e fala assim, ah, meu Deus, olha o que está acontecendo. E aparece uma solicitação para ele. Uma coisa sobrenatural está sendo pedida na Terra. Aceitar, negar. Não, não é assim. O que estão fazendo na Terra não tem valor nenhum. É a mesma coisa que bater aqui a lixa de unha no álcool gel. Que seja isso, que seja misturar plantas, animais, restos de animais, sacrifícios humanos, nada disso consegue mudar os desígnios de Deus. Não tem como, certo? Não é uma proposta, não é um sacramento. Se existissem sinais instituídos por Deus ou até pelo demônio, para que a gente fizesse e desse modo conseguisse fazer algo diferente do que as nossas práticas normais, que não falar e pensar, isso já seria um sacramento. Acreditar em feitiçaria é acreditar que existe algo além dos 7 sacramentos, e isso é heresia. Não percam tempo com isso. Meus amigos, forte abraço, salve Maria e até a próxima.